Bom, pessoal, tendo em vista que nos últimos vídeos nós vimos algumas das primeiras atividades ou fases do projeto de engenharia de requisitos, agora nós vamos ver um padrão para a especificação de requisitos de casos de uso em cima de informações. Bom, o nosso roteiro, é a apresentação do seguinte. Primeiro nós vamos discutir como especificar casos de usos do tipo CRUD, certo? E depois vamos discutir um pouco do caso de uso de relatórios. Bom, então, a primeira pergunta que fica, o que é importante fazer ou o que é um CRUD, né? O CRUD são operações básicas que estão presentes em muitos sistemas de informações, né? E grande parte desses sistemas de informações tem esses tipos de operações. Bom, então o que é o CRUD? Um CRUD ele envolve operações de criação de uma determinada entidade, da leitura dessa determinada entidade, a atualização dessa entidade e, por fim, a remoção dessa entidade. Portanto, o CRUD ele vem de create, read, update e delete. Bom, nas especificações de casos de uso do tipo CRUD, normalmente existem alguns problemas. E o problema dessas operações de casos de uso, elas envolvem como documentar os requisitos funcionais, né, a inserção, a atualização, a exclusão e a consulta dos dados por meio de uma especificação de casos de uso. Então esse é um problema que nós queremos tratar nessa aula, né? Queremos padronizar a documentação desse tipo de operações, que na verdade, dentro do contexto do que nós estamos estudando, isso vai transformar-se no requisito funcional de sistema, certo? Então, algumas questões que devem ser consideradas durante a especificação das funcionalidades de CRUD, que são as seguintes. Todo caso, ele deve demonstrar algum tipo de valor observável, certo? E em muitos casos, o valor observável do requisito ele está na manutenção da entidade e outros nas operações de inclusão, consulta, alteração e exclusão da mesma entidade. Dentro dessas operações de inclusão, de alteração, remoção e consulta, algumas características dos requisitos devem ser tratadas e documentadas. Essas características incluem, por exemplo, a validação dos atributos e das regras de negócio, ou seja, os atributos mantidos em cada entidade devem ser documentados. Bom, então, por exemplo, algumas questões que devem ser levadas em consideração para as especificações de requisitos. Muitas empresas geralmente identificam, por exemplo, as funcionalidades das operações de cadastro, de consulta, alteração e remoção de uma determinada entidade como sendo um caso de uso. E essa grande quantidade de casos de uso normalmente dificulta a gestão de requisitos. E isso especificamente indica a existência de um problema chamado decomposição funcional, né? O que isso representa, né? Isso nos representa um problema do ponto de vista de especificação de requisitos. Mas quando a gente vai utilizar uma técnica, por exemplo, de estimativa de tamanho, ou de custo, de esforço, como pontos de casos de uso, né? Se você pode considerar isso um problema, principalmente se você for utilizar isso pela primeira vez. Se você utiliza um tipo de dado de produtividade disponível de mercado, né? Que esse dado vai levar em consideração que esses 4 casos de uso são um só. Ao utilizar, né, esse tipo de informação dessa forma, a estimativa que você vai fazer vai ser 4 vezes o tamanho do software. E você está estimando 4 casos de usos, né, totalmente distintos. Então ela não vai bater com a estimativa que você pegou de um outro projeto ou que você conseguiu através de uma fonte como da internet, por exemplo, que considerou que esses 4 casos de uso na verdade são um só. Certo? Então, como eu disse, né, nesse exemplo que é apresentado aqui do lado, ele representa uma decomposição funcional. E aí a gente tem a pergunta, como que a gente trata esse tipo de problema, né? A manutenção da entidade, né, ou seja, manter o usuário ou manter a entidade seria o caso de uso, é o cadastro, a consulta, a alteração e a remoção dessas entidades, ela seria considerada cenários ou subfluxos deste caso de uso principal, que é a manutenção, né, de uma entidade. Essa é a forma correta de ser feito, né, em função de que nós identificamos essa entidade lá numa proposta técnica.
a manutenção dessa entidade como requisitos funcionais de cliente, certo? E aí, no desenvolvimento do documento de requisitos, eles vão ser decompostos em requisitos funcionais de sistemas. Portanto, você considerar cada um dessas decomposição um único caso de uso, isso é considerado uma forma errada de fazer a modelagem do seu requisito da forma de cliente para o requisito de sistemas. Ok? Bom, então a solução para esse problema seria organizar os fluxos de eventos do caso de uso em 5 subfluxos. Um fluxo básico, que só descreve a condição de início do caso de uso, e desvia esse fluxo em subfluxos de acordo com as operações disponíveis. Operação de inclusão, operação de alteração, a operação de exclusão e consulta, certo? E aí você teria um subfluxo de inclusão que representa os atributos para a inclusão e descreve o comportamento da inclusão. Um subfluxo para alteração que apresenta os atributos atualizáveis que estão presentes, né, na entidade. O que pode ser alterado, você pode exibir os valores, descrever o comportamento da atualização. Caso os atributos atualizagens sejam os mesmos apresentados no subfluxo de inclusão, você pode apenas simplesmente referenciar eles, né? E nós veremos em alguns slides mais para frente uma solução apresentada nesse modelo, baseado no professor Adler, que a gente não utiliza o subfluxo básico, né? Só o subfluxo de inclusão, alteração, consulta e remoção. Bom, nesses casos, né, os atributos para inclusão, eles normalmente a gente coloca eles numa tabela e casos de atributos que sejam atualizáveis ou editáveis nesse requisito, que sejam os mesmos da tabela de inclusão, é só a gente referenciar eles, né, e só colocar, onde conforme a tabela 1, todos os atributos podem ser atualizáveis. Assim que não sejam, mesmo que não sejam todos, né, você pode falar, todos os atributos são atualizáveis, exceto o atributo X. Então, bom, e aí então nós temos um subfluxo de remoção, que ele descreve o comportamento da remoção e documenta as restrições para a exclusão de uma entidade, né? Então, por exemplo, se alguma regra de negócio deve ser acionada, ou se existe alguma confirmação para poder realizar a exclusão, certo? Quando nós tivermos estudado a remoção, vai ser discutido, né, o caso de uso da exclusão como regra de negócio mais concreta daqui para frente. Como aqui é só uma visão geral que a gente está apresentando, a gente não vai aprofundar nos detalhes agora, né? A gente não vai citar muito como que vai funcionar as regras de negócio. Vai ser alguns slides mais para frente, certo? E por fim, a consulta. A consulta de um atributo documentado, né? Você vai definir quais os requisitos para localização dessa entidade, ou seja, quais são os atributos que devem ser utilizados como filtros para consulta, quais atributos são obrigatórios, quais atributos vão ser exibidos como resultados, como serão ordenados esses atributos, se existe a ordem alfabética, a ordem de lançamento de registro, entre qualquer outro tipo de informação. Bom, e por fim, a gente tem a avaliação dos atributos e das regras de negócio, ou seja, a descrição sobre o momento na qual as validações e as regras são executadas fará parte do projeto do caso de uso. E se no momento já for identificado como requisitos claros da aplicação, a regra de negócio ou a validação dela deve ser referenciada pelos subfluxos, certo? Bom, normalmente as regras de negócios ela representa algum tipo de cálculo, algum tipo de tratamento, de relacionamento com outras entidades, e essas validações normalmente informam como deve ser tratada essas obrigatoriedades desses atributos e o tratamento do formato desses atributos. Ou seja, quando você vai inserir os dados, você tem algum tipo de tratamento para data, para limite numérico, entre outras coisas. Certo? Então, por exemplo, dentro de um contexto de uma clínica médica, né, você não pode marcar uma consulta médica e uma data inferior à data atual, né, a data corrente. Você tem que marcar uma consulta médica na data atual ou uma data futura, certo?
Para limites numéricos, no caso de um prontuário de paciente, por exemplo, você não pode informar, por exemplo, uma temperatura corporal inferior a 20 graus ou superior a 42 graus, porque ninguém vai ter uma febre acima, por exemplo, de 50 graus, né? Esses são os limites que representam as validações de algum tipo de atributos da entidade, no caso desse sistema médico paciente, né, que a gente citou. Bom, então, no exemplo de casos de uso, nós não vamos usar essa estrutura básica de fluxo básico, certo? A gente vai trabalhar diretamente já em cima do fluxo de inclusão, né? E a gente também não vai trabalhar em cima do fluxo de inclusão mostrado exatamente nesse slide. A gente vai mostrar uma outra forma de descrever um requisito sem essas numerações que aparecem, né, no vídeo, mas ele vai falar exatamente as mesmas informações que estão presentes nesse slide, no tanto não vai ficar exatamente dessa forma, certo? Então aqui nós temos o nosso subfluxo incluir, ela vai virar um requisito funcional de sistema, como esse daqui. Então eu tenho, por exemplo, o incluir entidade, que eu estou colocando um exemplo de incluir produto, certo? Então eu informo quais são os atores que podem executar esse requisito funcional. Eu descrevo que esse requisito funcional ele começa quando o ator deseja adicionar uma nova entidade no sistema. E para inserir essa nova entidade, né, no caso, é um produto. O usuário ele tem que inserir as informações presentes na tabela 7, que é essa tabela que a gente está vendo aqui na apresentação. Então, na tabela eu tenho os atributos de entidade, ativo permanente e não permanente. Então, eu estou dizendo como é que é a cara como que é o que o cara pode descrever no campo do atributo, né? Ou seja, ele vai ter a opção de escolher entre ativo permanente ou não permanente. Depois eu tenho um tipo sendo o tipo de ativo permanente e não permanente vai ser proveniente de outro CRUD, né? Então todos os tipos de produtos são cadastrados no sistema em outro requisito. Quando eu informo qual requisito, eu estou garantindo a rastreabilidade desse requisito por outro, né? Uma alteração no outro requisito provavelmente pode impactar nesse requisito. E depois eu coloco o nome do produto, a descrição, a quantidade de estoque mínimo. Então eu tenho todas essas informações aqui. Então todos os atributos com asteriscos, né, são considerados de preenchimento obrigatório e quando tiver uma cerquilha são campos que poderão ser apenas visualizados e é um padrão escolhido, né, para esse tipo de especificação que a gente está fazendo aqui. Então aqui eu defino a prioridade, né? No final aqui a gente tem os tipos de prioridades do requisito. Então, portanto, a inclusão da entidade, ela está totalmente documentada nesse modelo, né? Nós ainda não estamos tratando de maneira consistente a validação dos atributos. Eu também ainda não ensinei como detalhar esses tipos de campos, que são os objetivos das próximas aulas, certo? Então, com isso a gente finaliza com um modelo da forma da gente descrever um requisito funcional, né? E essa aula vai ficando por aqui, então. E agora, nas próximas aulas a gente vai discutir um pouco mais os outros modelos de requisitos.